Boa tarde! Vamos entrando para mais uma live, 20 lives da Nova Educação. Estamos chegando à nossa 12ª live, é isso mesmo? 12ª live. Estamos na 13ª semana. Oh, 13ª semana. Estamos na terceira semana, 12ª live. E temos ainda mais um dia aí, ou uma semana, meu Deus, tô falando tudo errado hoje. Então temos mais 2 semanas e a gente tá aí falando, nos aprofundando, né, em vários caminhos, várias jornadas, cada semana com uma temática diferente. Semana 1 com a temática do EAD, semana 2 com a temática da robótica e da programação. E essa terceira semana, agora acho que ficou melhor de falar aí, que estamos na maratona da aprendizagem criativa, beleza? Ó, o Robson falou que tá colado aí, o Robson tá mesmo colado, não só colado nas lives, como também já colado nos comentários, sempre deixa ali o maior insight dele e tal, bem legal a participação do pessoal aí. Fabi também de vez em quando deixa uns comentários lá. Então, gente, ó, já é esse esquema, eu vou falar no final da live, mas quando a gente termina, tem uma foto minha lá, e aí vocês falam qual foi o maior insight de vocês na live de hoje, beleza? A live de ontem foi boa, né? A gente começou a falar sobre a jornada criativa, comecei a falar da criatividade como uma das grandes habilidades do futuro, né? Porque ela permite que a gente se readapte perante as grandes adversidades, as grandes mudanças. E a gente falou o quanto era intensa, né, as mudanças que a gente vive nos dias de hoje, né? Tipo assim, não só pelo que a gente vive agora, mas analisando toda história da humanidade, na verdade. Então, realmente, né, a gente falou da mudança a gente passou por 3 grandes eras até chegar agora, e a tendência é que nos próximos 30 anos ocorra 3 grandes mudanças simultâneas, né, de eras: nanotecnologia, biotecnologia e robótica e inteligência artificial. Lembrando, né, a gente ficou falando muito, né, sobre os padrões das escolas, né? Tanto que as escolas, elas são muito focadas em criar padrões, e um dos grandes reforços aí, né, da gente cada vez ir mais desmantelando esse sistema é porque quem é bom mesmo em trabalhar com sistema, trabalhar com padrões é o computador. Se a gente tentar competir com o computador, a gente vai perder. A gente tem que trabalhar com o que a gente é diferencial, e a criatividade vem como uma habilidade master, né? Uma atividade pilar, uma atividade primordial para a gente lidar com isso. E assim, existem vários estudos de criatividade, várias vertentes, várias linhas. A que eu gosto de seguir aqui, a que eu mais sigo, é a do pessoal de um núcleo específico do MIT, né, que é o Lifelong Kindergarten, um jardim de infância para a vida inteira. Então a gente até fundamentou, né, por que era essa história do jardim de infância, falando sobre Frederic Frobel, né, a forma como ele trouxe uma maneira diferente das crianças aprenderem, e como na verdade a gente tem o desafio, né, principalmente o pessoal do MIT, e cada vez mais a gente vai fundamentando isso, de como trazer essa dinâmica do jardim de infância, essa dinâmica mão na massa, essa dinâmica de colocar as coisas em prática ao longo de toda a jornada escolar, né? Por isso o lifelong, né? Que é ao longo da vida, se a gente fosse tentar traduzir, beleza? E falamos também que tudo que esse pessoal faz, essa galera lá do MIT trabalha e tudo mais, eles são fundamentados, né? Os pilares das atividades, das tecnologias, né? Para trazer esse jardim de infância para a vida inteira, são fundamentados em 4 pilares, né? Projetos, paixão, pares e play, né? Pensar brincando. Na verdade, a gente falou de 6 P's, né? 6 P's da aprendizagem criativa. Cada vez mais fala de outros 2 P's, que é propósito e poderosas ideias. Mas esses ainda estão no forno e tal, a gente não tem tanta, vamos dizer assim, documentação sobre eles, então vou focar nos 4 P's, né, que, vamos dizer assim, é uma abordagem mais clássica. Então, oficialmente, né, na live anterior eu fiz um pouco de mistério, alguns já sabiam, mas eu tava falando muito qual seria essa habilidade do futuro e tudo mais, e a gente já, né, já deu esse spoiler, beleza, é a criatividade. E o que vai acontecer agora é que nós estamos, o nome dessa semana, né, o que eu gostei de apelidar essa semana é a Maratona da Aprendizagem Criativa. Então nesses 4 dias, na verdade nesses 5 dias, né, contando já com ontem, a gente vai ficar falando só sobre aprendizagem criativa, e de terça a sexta a gente vai falar sobre cada P. Terça-feira, hoje, né, vamos falar sobre projetos. Quarta, vamos falar sobre paixão.
Quinta, vamos falar sobre pares. E sexta, vamos falar sobre play, beleza? Então, se você tem algum amigo, alguma amiga, professor, diretora, pessoas entusiastas, chama ela para essa live, tem um aviãozinho, um papelzinho, sei lá, esse triangulinho aqui embaixo, manda para as outras pessoas, pra gente, né, conseguir disseminar essas informações aí, né? A gente tá ralando aqui, tá tentando trazer uma informação bacana para vocês. E assim, falando agora, né, já entrando no nosso conteúdo, na parte de projetos, a gente vai... olha lá, a Fabi tá falando que de Curitiba, né? O P de propósito, legal. Curitiba tem um trabalho muito forte, né? Com os faróis da aprendizagem, eu acho, se não me engano, acho que é faróis da aprendizagem. Trabalho super legal. E o Paraná inteiro faz um trabalho maravilhoso de aprendizagem criativa e Curitiba, inclusive, né? E aí, o Projetos, eu gosto muito de fundamentar o projeto, inclusive eu deixei no título lá no feed, né? Para que isso vai servir na minha vida, né? Eu acho que ele vai conseguir entrar bem na temática de projetos. E essa é uma pergunta que eu acho que eu posso dizer que essa foi a pergunta que me fez entrar na educação. Eu acho que essa pergunta, eu acho que qualquer professor que se preze já deve ter ouvido isso do seu aluno, principalmente professor de ciências exatas, deve ter ouvido: professor, para que isso vai servir na minha vida? Para que eu preciso aprender logaritmo? Para que eu preciso saber sobre oração subordinada substantiva? Para que eu preciso saber que nas células tem mitocôndrias? Por que eu preciso saber a data da Revolução Francesa? Então, assim, para que isso vai servir na minha vida, né? E assim, essa é uma pergunta que ela pesa e a gente tem que, eu acho que o problema às vezes nosso, né, aí falando de quem está em sala de aula, é um pouco da falta de humildade de pensar, né, nessa questão de para quê? Para que isso vai servir na minha vida? Para que eu vou usar esse conhecimento? Onde que eu vou aplicar esse conhecimento? Não sei se vocês sabem, né? Assim, eu não tive um curso de licenciatura, né? Eu não fiz curso de licenciatura. Sou engenheiro de formação, mas eu sempre tive, quando eu penso na minha história, eu sempre tive um pé na educação. Sempre tive um pé na educação. E o meu primeiro emprego, que eu lembro, assim, a primeira vez que alguém me deu dinheiro por eu ter prestado um serviço, eu lembro que eu tava na universidade, né, na UNB, tinha acabado de entrar na UNB, tava super feliz, tinha passado em engenharia e tudo mais, e aí aquela empolgação da universidade. Um mês de universidade, a universidade entra de greve. Aí entrou de greve e tudo mais, aí já deu aquela murchada. E foi passando um mês e meio, não tinha nada pra fazer, nada. Ficava lá na minha casa, fazendo nada, a internet não era tão boa na época, assim, não tinha nada pra fazer. Foi passando 2 meses, aí eu ficava assim, cara, será que eu não consigo fazer nada? Será que eu não consigo fazer alguma coisa? E tinha um amigo meu que ele já dava aula em cursinhos de monitoria e tudo mais. E aí eu pensei, cara, acho que eu vou dar aula, vou tentar tirar uma grana, acho que eu manjo um pouco isso aqui de matemática, de física e tal, né? Na engenharia a gente já tinha essa afinidade aí com as ciências exatas. E aí eu comecei a distribuir uns panfletinhos para dar aula particular. E foi muito interessante, assim, acho que foi realmente a minha primeira experiência, né, como professor. E assim, foi muito bom, muito bacana, né, de sempre desafiar, né, e pensar a melhor maneira de explicar para as pessoas, de tentar ensinar um conceito, de ter a paciência e tudo mais. E eu gostava daquela experiência, mas vez ou outra, né, inevitavelmente, ainda mais que eu dava aula particular, ou seja, era para os alunos que já não eram muito bons, que já estavam naquela situação em que já estavam, né, não eram as pessoas que gostavam de estudar, né, eles já estavam literalmente no reforço. E eles perguntavam, para que isso vai servir na minha vida? Aprender fração, aprender logaritmo, para que isso vai servir na minha vida? E assim, existem vários argumentos, né? E, por exemplo, na própria matemática, eu estava vendo um filme esse final de semana, que aí exatamente tinha um filme de escola pública, um filme francês lá e tal. E aí os meninos perguntando aos professores de matemática, ele falando assim, não, beleza, você talvez não use logaritmo ou geometria analítica, talvez você não use esse conhecimento, mas você vai aprender, né, sobre um raciocínio lógico, você vai aprender a estruturar ideias, você vai aprender a argumentar. Então tudo isso, né, você aprende nessa jornada. Não é um argumento ruim, né, e realmente geralmente é um argumento que é válido para você falar para os seus alunos. E geralmente tem um argumento até um pouco mais fraco que o pessoal usa, que é
para você passar no vestibular, você precisa disso para entrar numa faculdade, né? E é engraçado, né? Como é um ciclo, né? Você precisa disso para entrar na faculdade, mas se não tivesse, você nem precisava fazer, né? Uma vez eu tava vendo um professor falando num stand-up que ele falava para seus alunos assim, como é que é? Ah, para que você vai servir da minha vida? Ele falou, a prova, como é que é? Ah, eu não vou conseguir contar a piada direito, nem vou terminar. Mas é que ele falava assim, a prova faz parte da sua vida. Então isso vai servir na sua vida porque a prova faz parte da sua vida. Tem um jeito melhor de contar, contei tudo errado, vamos seguindo aqui. Então assim, a gente vai sempre, vamos dizer assim, responder essa pergunta de uma forma meio esquivando, meio pra lá e tal. E essa foi uma pergunta que me pesou muito, né? Que ficou na minha cabeça. Eu não respondi, eu sempre também respondia ali meio escorregado pros meus alunos e o meu trabalho principal não era dar aula particular e eu continuei, segui na engenharia, vez ou outra dava aula, depois trabalhei em outro espaço, na aeronáutica, como civil, uma outra história. Já devo ter compartilhado em algum momento essa história aqui. E assim, depois eu trabalhei, fiquei 3 anos desempregado, e aí tentava encontrar um emprego, aí quando fui trabalhar, passou 6 meses, acabei sendo mandado embora. E quando eu fui mandado embora, e eu comecei a questionar várias coisas da minha vida. Comecei a questionar muitas coisas porque, assim, eu tinha feito tudo certinho. Eu tinha me esforçado muito, eu sempre procurava tirar boas notas. Eu tinha entrado numa universidade que era bem conceituada, que ainda é muito bem conceituada, para um curso que era muito bem conceituado, que também ainda é muito bem conceituado. E estudava, me esforçava. E, poxa, foi tudo muito difícil quando eu me formei. E eu, cara, mas, poxa, falavam que era só para estudar e fazer as coisas e eu via que muito daquele conhecimento que eu aprendi, eu não conseguia, não aplicava diretamente, né? Lógico, exatamente, a gente adquire um raciocínio lógico, uma forma de aprender mais rápido e tal, mas eu realmente, essa pergunta ficou meio entalada para mim. E quando eu tinha sido demitido, eu já estava com uma ideia mais de empreender, de realmente tentar fazer algo mais significativo. Eu pensei assim, essa pergunta me veio muito à cabeça, né? Quando as pessoas falam muito do empreender, as pessoas pensam assim, eu tenho que pensar numa ideia genial. E às vezes o interessante é pensar num problema, né? E pensar em vários problemas. E um dos problemas que eu pensei foi exatamente esse da educação e a falta de significado, né? O que norteou tudo que eu acho que eu faço hoje é para responder essa pergunta, para que isso vai servir na minha vida? E responder ela de coração. E aí, quando eu fui demitido, eu tinha não é um dinheiro, né? Mas eu tinha uma reserva financeira que eu poderia ficar 6 meses ali. E eu peguei aquele tempo pra pensei assim, gente, eu vou focar nisso, eu vou focar em tentar entender mais sobre isso. Foi uma ideia muito doida. Hoje faz um pouco de sentido, mas na época não fazia sentido nenhum. O pessoal lá de casa ficou meio revoltado e tudo mais. Poxa, eu devia estar procurando emprego, eu devia estar estudando para o concurso. E eu basicamente eu ficava enfurnado no meu quarto, vendo vídeos, vendo TED Talks, tentando entender essas coisas da educação. E foi uma experiência muito rica, muito interessante, assim, porque é muito comum a gente ver, né? A educação tem que mudar, tem que ser diferente. E já existem iniciativas incríveis, existem coisas muito boas. Então a primeira lição que eu aprendi ali é que eu não precisava ter uma ideia genial para mudar a educação. Já existem ideias incríveis, bastava eu pegar alguma dessas ideias e replicar e continuar trabalhando nesse processo. E um dos processos, uma das coisas que realmente me admirava muito, e ainda me admira bastante, e talvez alguns de vocês devem conhecer, é a Escola da Ponte. A Escola da Ponte é uma escola de Portugal, é uma escola pública que já existe há muito tempo, mas da década de 70 ali mais ou menos para frente, 75, não sei, meados da década de 70, alguns professores começaram a ficar muito incomodados, né, com a forma como as coisas estavam acontecendo. Os alunos eram na região de periferia, os alunos não aprendiam nada e tudo mais. Os alunos, sei lá, no 3º ano ainda tinham índices de analfabetismo funcional e eles perceberam que tinham que fazer diferente. E aí um dos professores, né, que foi à frente desse processo, o professor José Pacheco,
ele começou a realmente questionar por que as pessoas aprendem dessa forma e tudo mais, por que o professor dar aula, por que as aulas duram 50 minutos, e começou a pesquisar muito sobre isso. E percebeu que não existia exatamente um fundamento técnico porque as coisas eram dessa forma. E já adiantando um pouco a história, ele, esse conjunto de professores, começaram a trabalhar de uma forma diferente. E aí começaram a trabalhar de uma forma mais autônoma e numa estrutura basicamente onde os alunos, vamos dizer assim, escolhem, eles têm uma liberdade maior de escolher o que eles vão estudar, geralmente baseado em projetos, baseado em perguntas, então eles vão criando a própria jornada. E quando eu vi aquilo, eu fiquei muito chocado, assim, positivamente chocado. Cara, como é que isso funciona? Poxa, uma escola pública, como é que ele vai seguir as diretrizes do ministério? Como é que você vai garantir que todos os alunos aprenderam o que era importante? E será que se você der para os alunos a oportunidade de fazer o que eles quiserem, eles não vão simplesmente abandonar a escola e ficar, assim, sei lá, só jogando, fazendo bagunça? E eu comecei a estudar com muita profundidade a Escola da Ponte, tentando entender como é que esse sistema funcionava. E comecei a entender mais a estrutura disso, né? Não só a Escola da Ponte, mas com várias iniciativas. Essa situação foi tão intensa que eu consegui ali em 2 meses, eu cheguei a almoçar com o professor José Pacheco. Essa é uma história muito boa que eu posso contar em uma outra live. Eu acabei conhecendo ele e almoçando junto com ele. Ele fez um bacalhau, foi uma história muito louca na minha vida e que realmente me fez engajar na educação, porque eu falei, cara, olha só que coisa louca que está acontecendo. Então existiam iniciativas muito significativas. E naquela época, isso eu estou falando em 2014, né? Eu vou fazer 6 anos, né? Então já é uma boa jornada aí. E naquela época, poxa, eu não dava aula, não era professor oficialmente, eu só era um entusiasta e pesquisava sobre várias coisas. E o que eu fiz naquela época foi montar um blog, né? Desses blogspot. E basicamente o que eu fazia era pesquisar várias coisas e compartilhar nesse blog, né? Compartilhava com o que eu via de interessante e, sei lá, mandava nos grupos de WhatsApp, mandava no Facebook e tudo mais. E assim, tinha um colega de faculdade que me acompanhava nesses projetos, assim, me acompanhava assim, né? Lia as minhas postagens, retrucava e tudo mais. E na época eles tinham uma startup, né? Uma startup que queria trazer um tal de movimento maker. E eu vou falar mais sobre isso. E em um determinado dia, ele me marca num artigo lá no Facebook, falando que esse tal de movimento maker, que era o que eles trabalhavam, foi em 2014, né? Quem sabia o que era movimento... As pessoas nem sabem o que é movimento maker hoje, às vezes alguns estão até perguntando o que é isso, mas em 2014 ninguém sabia mesmo o que era movimento maker. E ele falou, tem esse tal de movimento maker, e o artigo falava do quanto essa coisa desse movimento maker podia, vamos dizer assim, ser uma chama para a educação e como você trazer esse movimento maker podia fazer as crianças criarem as próprias coisas, isso trazer um novo significado. E basicamente o que esse meu amigo falava, ele, cara, olha só, esse tal de movimento maker tem muito a ver com as coisas que você está falando, com as coisas que você está pesquisando. E aí eu comecei a ler, era um artigo em inglês, então eu tive que ler várias vezes, meu inglês não é muito afiado. E aí eu fui vendo assim, e o cara, muito interessante isso, muito legal. E já encurtando muito a história, essa história é mais longa, mas eu acabei começando a trabalhar com eles, fui trabalhar com esses meus amigos, né, nessa startup. A startup começou a enveredar para um lado mais de educação, a Overdrive, né, não sei quem me conhece dessa época, mas algumas pessoas me conhecem dessa época da Overdrive. E assim, basicamente, a gente viu, e o que é esse movimento maker? Né? Esse movimento maker, ele surgiu ali em 2005, né? Eu acho, não sei se eu já falei em alguma live aqui, devo ter falado. Surgiu em 2005 nos Estados Unidos, né? E basicamente assim, para dizer oficialmente, as pessoas gostam de dizer que oficialmente o movimento maker começou em 2005, quando surgiu uma revista chamada Makezine, né? De um cara chamado Daley Dougherty. E esse cara, e basicamente o que esse Daley Dougherty percebeu é que tinha muitas novas tecnologias surgindo e que algumas pessoas que não eram de grandes indústrias, que não eram de grandes corporações, estavam fazendo trabalhos bem interessantes. Então ele criou essa revista para compartilhar esses projetos, né, de pessoas comuns que faziam coisas muito interessantes, né, utilizando já ferramentas que cada vez mais estava popular, como impressoras 3D, ou então ferramentas robóticas, como o do Arduino, ou coisas até mais simples como marcenaria.
Então, assim, na verdade, os Estados Unidos, ele sempre foi muito forte, e em alguns lugares do Brasil também, né, no movimento que eles chamam de DIY, né, que é Do It Yourself, faça você mesmo. Então, que basicamente é aquela pessoa, assim, o cara que se vira, né, aqueles que é meio professor Pardal, meio inspetor Bugiganga, aquele cara que vai mexendo, vai fuçando, faz as gambiarras e as coisas acontecem, MacGyver, né. E só que depois com essa questão dessas tecnologias, esse movimento foi crescendo muito. E acabou que dessa revista as coisas foram crescendo para virar uma espécie de comunidade. Então essas pessoas montavam os projetos, elas faziam feiras que foram crescendo cada vez mais, que são chamadas Maker Fairs. E o que era mais louco nessa galera é que o grande motivo pelo qual eles compartilhavam fazer as coisas era puramente por um hobby. Ah, eu quero fazer essa, sei lá, tinha um caso clássico, né, de um polvo feito de papel machê, em que as ventas dele ele soltava fogo e tal. Um negócio muito louco. E quem fez assim, fez por quê? Porque queria. E porque ele podia. Não vai, esse polvo não vai servir para nada, ele não vai mudar a vida de ninguém, ele só fez porque ele queria fazer. Então no movimento maker começou muito forte isso. Eu acho que até hoje, quando se fala em movimento maker, tem isso, os robistas, né? Então, assim, é uma coisa que era legal, que era bacana, mas você, poxa, tá, mas o que isso tem a ver com educação? E cada vez mais, quando foi se trazendo essa proposta, né, de mão na massa, de fazer e de criar para o universo da educação, o pessoal foi percebendo que alguns resultados diferentes estavam acontecendo. Que você aumentava o engajamento das crianças, elas se empolgavam, criavam, né? Então é comum a gente ver, por exemplo, em escolas, crianças que ficam doidas com aula de robótica, né? E crianças que às vezes eram alguns problemas na aula de robótica, ela fica doida e pira e faz as coisas e tal, porque tem essa coisa do mão na massa, do aprender a fazer e tudo mais. E assim, o movimento maker, ele não vem de uma estrutura de educação, né? O Daley Dougherty não era um cara da educação, não era um teórico educacional. Mas aí essa coisa foi dando certo, mas quando a gente para pensar, não foi o movimento maker que começou a trazer uma revolução. Esses fundamentos e essas ideias já existiam há muito tempo, né? E se a gente fosse dizer assim, quem é o patrono, principalmente um patrono no sentido teórico, né, que tem muito fundamento hoje sobre o que a gente pode falar desse aprendizado mão na massa, do aprender fazendo, é um cara chamado Seymour Papert. Né? Seymour Papert, ele nasceu na África do Sul, formou em matemática lá, e fez mestrado, PhD, um monte de coisa, e ele foi em determinado momento para Genebra, e foi trabalhar lado a lado com Jean Piaget. Então Jean Piaget, né, como muitos já sabem, também é um grande pensador da educação, né, formulou a teoria do construtivismo. Então, o Piaget, ele foi uma das primeiras pessoas, né, um dos primeiros estudiosos que quis trazer a questão do estudo científico de como as pessoas aprendem. Então ele pesquisava muito e pesquisava sobre como as crianças aprendem e sobre como elas formulam as ideias. E mesmo a gente falado ontem, né, que o Froebel ele trouxe uma proposta diferente, o Piaget ele trouxe uma metodologia científica mais forte. E aí ele vai fundamentar com uma teoria, né, que é chamada de construtivismo, que basicamente diz o seguinte, que as crianças, né, quando a gente olha a criança, poxa, essa criança surgiu agora no mundo, ela não sabe nada. Nós, como adultos, temos a missão de mostrar para ela o que é o mundo. Então a gente precisa inserir conhecimento nessa criança. Só que o que ele foi estudando e o que ele foi percebendo é que as crianças, você não ensina coisas às crianças. A criança não é aquela velha história do vaso vazio. A criança não é um vaso vazio que você precisa encher. A criança a todo momento ela é extremamente curiosa e a todo momento ela está formulando teorias, né? Então a forma talvez mais eficiente de você ensinar e instigar uma criança não é você tentar inserir uma nova informação, mas a partir da criação das teorias que ela está fazendo e direcionando o conhecimento dela. Então o construtivismo entrou muito nesse fundamento e Seymour Papert estava lado a lado com ele. O que aconteceu? Seymour Papert estudou muito com Jean Piaget e tudo mais, e aí ele foi chamado para ir para os Estados Unidos para trabalhar exatamente no MIT. Isso aí, sei lá, final da década de 60, eu acho.
né? Poxa, o que é o MIT? É uma faculdade de tecnologia, o pessoal estava estudando programação, inteligência artificial e tudo mais, estudando outra coisa. Só que aí acontece uma coisa muito louca na vida do Seymour Papert, que ele começa a juntar dois mundos. Ele começa a perceber aquelas coisas da teoria educacional, que ele conviveu com Jean Piaget, começa a ver toda essa revolução tecnológica e ele combina essas duas coisas. E ele começa a falar umas coisas meio loucas, assim, do tipo, de falar que eles tinham os primeiros computadores ali, e quando a gente fala de computador na década de 60, a gente não está falando do nosso notebook ou até mesmo do nosso celular. A gente está falando daqueles computadores gigantes, né, os mainframes, e que alguns eram aquela programação de cartão perfurado. Custavam centenas de milhares de dólares, só tinha em faculdade de grande corporação. E aí Seymour Papert ele vai escrevendo, vai estudando e vai falando assim, uma coisa que vai revolucionar a educação é usar as crianças usarem um computador para aprender. E assim, hoje é mais fácil de conceber isso. Mas na época, toda vez que eu penso nessa história do Seymour Papert, para mim isso é muito surreal. Né? A gente às vezes tem um computador na nossa casa e não deixa a criança mexer, porque custou R$ 2.000, por exemplo, imagina centenas de milhares de dólares. E aí ele vai começando a estruturar e fundamentar, e não só aprender de uma forma passiva, que é inclusive o que acontece hoje, né? A gente está botando nossos alunos na plataforma online, no Moodle, no Zoom, e está querendo que eles absorvam informação, né? Então, parece que o computador ensina a criança. E já naquela época, Seymour Papert vai fundamentando que não é o computador que vai programar a criança, né? Mas a criança programa o computador, ou seja, ela cria as coisas no computador. E aí ele vai entrar ele vai criar, vai formular, vai se aprofundar numa teoria chamada construcionismo. Então não estou falando de construtivismo, estou falando de construcionismo. E o construcionismo, ele é uma espécie de complemento, né? Ele vai se basear no construtivismo de Jean Piaget, né? Poxa, Seymour Papert estava junto com Jean Piaget, ele vai se fundamentar nisso e vai falar de algo a mais, né? Então ele fala basicamente assim, que a criança, qualquer pessoa, ela aprende, ela consegue absorver aquele conhecimento a partir da construção de alguma coisa. Que na verdade a construção de alguma coisa nos faz construir ideias, e as ideias nos fazem construir coisas, que faz construir mais ideias, que nos faz construir mais coisas. Então a teoria do construcionismo está fundamentada nisso aí, na ideia de você construir o conhecimento a partir das coisas que você cria. Isso ele está falando na década de 60, 70, 80, né? Faz vários livros, escreve várias coisas. E aí quando chega o movimento maker, com mais maturidade, né? Com mais tecnologias, né? Como eu falei, impressora 3D, cortadora laser, não sei o que, espaço maker, aquela coisa toda, não foi por sorte ou por acaso. Existe toda uma fundamentação teórica, por exemplo, que o Seymour Papert já fez, e que vai dizer que é essa forma da gente educar, da criança aprender fazendo. Então toda a fundamentação teórica está nisso, né? Do construir alguma coisa. Uma outra ideia que fundamenta bem essa coisa do construir algo é a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Eu também já falei algumas vezes sobre a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, talvez você já tenha visto em algum outro lugar, que é uma pirâmide, um triângulo, onde basicamente o William Glasser, se eu não me engano, ele era psiquiatra, ele trabalhava com a mente humana, e ele foi estudando como as pessoas aprendem. E basicamente ali, se você pega dos 10, 20 até 30%, né, a gente absorve a informação, né? 10% da informação que a gente absorve quando lê. Então, que é a estrutura quase clássica, né? Pô, para uma prova eu vou ler. Então, 10% é o que eu leio. 20% é o que eu escuto, né? 30% é o que eu leio e escuto. E então são todas formas passivas de aprendizagem, ou seja, formas em que alguém está passando conhecimento e eu estou entrando ali. Agora, se tu pega ali a base, né, de 70%, por exemplo, ele fala que uma das 70% você absorve quando você cria alguma coisa. Quando você cria, quando você bota esse conhecimento em prática. E isso está totalmente relacionado a movimento maker.
né? Porque você está criando, você está fazendo. Você quer estudar sobre movimento, aí você pode ler lá um livro de física, um livro de mecânica. Agora, quando você constrói uma estrutura, aí você vai entender por que a roda gira mais rápido, como é que faz mais devagar, que o peso influencia e que o centro de gravidade deve ser assim, assado. Por quê? Porque você está vendo, você está construindo, está dando certo, está dando errado, você tenta de novo. Então, nesse processo de construir, você vai entendendo melhor esse fundamento, né? Então, é extremamente poderoso. Né? É extremamente poderosa a capacidade de absorção de conhecimento. E conhecimento, né, prático leva à construção de ideias, que leva à construção de conhecimentos, e a gente vai vivendo nesse ciclo. E aí isso também vai fundamentar esse P que a gente está falando o tempo todo. Eu falei pouco do nome do P, que é projetos, mas o fundamento de projetos é esse. A fundamentação de projetos é essa. É você usar essa teoria do construcionismo para construir algo. E o que é esse algo? É construir um robô? É robô. Então vamos fazer todo mundo construir robô e tal, que isso é projeto. Projeto é construir robô. Não. Projeto é construir alguma coisa. Algo que seja compartilhável com as outras pessoas. Então sim, pode ser um robô. Total. Você fez lá de papelão ou fez com acrílico, não sei. Você tem um robô e você compartilhou. Beleza. Ou você fez esse projeto, fez alguma coisa e essa coisa é compartilhável. Você também pode fazer um programa de computador. E esse programa de computador também é compartilhável, você pode mostrar para as outras pessoas. Mas você pode fazer também uma poesia. Uma poesia é um projeto, você fez e você pode... É algo, e você pode compartilhar com as outras pessoas. Você pode formular uma teoria. Teoria das cordas, teoria do não sei o que. Você fez e você compartilha com as outras pessoas. Então o projeto é isso, é algo. Se a gente pudesse associar o que é o projeto, ao final daquela estrutura de conhecimento nós teremos algo. E o que isso tem a ver com a pergunta que eu fiz lá no começo, né? Então eu falei que eu queria um novo sentido para a educação, que eu estava naquela busca e tudo mais, baseado naquela pergunta: para que isso vai servir na minha vida? E por que eu resolvi falar sobre isso na parte de projetos? Porque é o seguinte, quando você trabalha com projetos, essa pergunta, ela é aniquilada. Aniquilada. Você vai pegar aquele conhecimento, a pessoa ela já está construindo alguma coisa. Então ela já está vendo, né, aquele conhecimento se tornando algo concreto. Ela está criando um programinha, ela está criando alguma coisa. Ela já está vendo o resultado instantâneo daquele conhecimento. Então, assim, o que o Projetos vai fazer? Geralmente é você propor um projeto, propor construção e desenvolvimento de alguma coisa. E aí ela vai ter que correr atrás da teoria. Ela vai ter que entender os fundamentos lá e tal. E aí as coisas fazem muito mais sentido, né? Ela vai buscar com outro afinco. Ela vai entender com isso. Por quê? Porque ela já sabe por que ela precisa fazer aquilo. Ela precisa daquele projeto pronto. Então ela vai se empenhar em entender melhor sobre tudo aquilo. Então esse é o fundamento dos projetos, né? Você entender mais sobre isso. E então... eu acho que esse é um dos desafios, né? Esse primeiro P da aprendizagem criativa, né? Criatividade. Criar algo. Então, assim, né? O P, ele basicamente fala o que é aprendizagem criativa. Você tem que criar alguma coisa. Então, o criar alguma coisa é projeto. E aí vem esse desafio, né? De como a gente fazer essa transição, né, de como a gente pode transformar a nossa sala de aula, né? Alguns aqui eu sei que já dão aula de robótica, já dão uma aula mais mão na massa, e outros talvez estão trabalhando com estruturas tradicionais. E a questão não é essa estrutura tradicional, não é o que eu posso fazer na minha aula que pode trazer mais significado para a criação de alguma coisa, entendeu? Então assim, eu sou um professor de história. Eu posso aqui falar da história do Pedro Álvares Cabral, descobrir o Brasil e tudo mais. Mas, poxa, se você colocar essa criança, por exemplo, ao invés dela apresentar um trabalho no PowerPoint sobre Pedro Álvares Cabral, você fizer ela fazer uma animação lá no Scratch sobre Pedro Álvares Cabral, e aí você tem que fazer o barco andar da Europa até o Brasil, e aí ela vai passar, tipo assim, ela vai ter que estruturar aquela coisa e tal. Então, assim, é uma forma de você colocar projetos, desenvolver projetos. Ou então, assim, estou falando sobre guerras da Idade Antiga, guerras da Idade Média. E aí você pega palitos de picolé, você pega elásticos e você começa a montar catapultas. E olha só, poxa, olha só essa estrutura aqui. Por que é? Quando você coloca o elástico e o palito de picolé, quando eu jogo essa bolinha, ela vai muito mais longe.
Por que isso acontece? Então você consegue associar conhecimentos, né? Conhecimentos da física, mas também conhecimentos da história e como é que isso influenciou a sociedade naquela época. Né? Então as catapultas eram um excelente mecanismo de guerra e era uma forma ali das coisas acontecerem. Então olha só, você contextualizou de uma forma muito diferente na criação de alguma coisa. Então assim, física. Ação e reação. Aí você fica lá, terceira lei de Newton. Todo corpo que você tem uma ação, você tem uma reação. Legal, beleza, mas que tal você construir algo para fazer isso? Né? Eu estava pesquisando agora, eu já vi algumas vezes, né, que são como é que a gente chama, né, as máquinas de Rube Goldberg. Máquina de Rube, você talvez fale assim, cara, que diabos é máquina de Rube Goldberg? Mas eu tenho certeza que você já viu. Para pensar naquele desenho do Tom e Jerry, que o Tom tá tentando pegar o Jerry, aí ele faz aquele plano maluco em que a bolinha de ping-pong vai cair num negocinho que vai acender um ventilador e que o barquinho vai não sei pra onde pra cair uma navalha em cima do Jerry. Sei lá, alguma coisa assim. Isso é uma máquina de Rube Goldberg. Então é uma coisa, uma estrutura de reação em cadeia para ativar alguma coisa. Na verdade, quando eu estava até pesquisando no Wikipedia, ele falava assim que as máquinas de Rube Goldberg é uma forma complexa de fazer alguma coisa simples, né? Mas assim, o grande propósito não é você resolver um problema, é você entender sobre estruturas, reações em cadeias e tudo mais. E existem, né? Você pode tentar usar e estimular os seus alunos a fazer uma espécie de máquina de Rube Goldberg. Né? Se a gente colocasse essa bolinha aqui, vai fazer isso. A gente já vê vários vídeos na internet. É muito fácil, assim, muito comum encontrar isso. Então nem tô falando de novo, né, de robótica nem nada. Mas olha só, uma forma prática e divertida de você falar de ação e reação, entendeu? E aí vai ficar muito mais palpável, né, essa estrutura e provavelmente a pessoa nunca mais vai esquecer, né, essa coisa da reação em cadeia, como ela estruturou e tudo mais. Você vai trabalhar lá com a geometria espacial. O que eu preciso fazer com geometria espacial? Poxa, aí você fala assim, esse aqui é o cubo. Como é que a gente calcula o volume do cubo? Largura, comprimento e altura. Cara, que tal você pegar uma estrutura de papelão plana? Vamos tentar fazer um cubo? Como é que a gente precisa fazer um cubo? O que a gente vai precisar de material? O que a gente vai precisar de criar de desenho? É um trabalho bem desafiador que a pessoa vai entender melhor de como é que um cubo foi feito. E aí ela vai entender que, por exemplo, você não precisa ficar, qual é o cálculo da área plana e o volume. Não, para você fazer esse projeto, você precisa entender esse conceito. Porque senão você vai perder material, você não vai aproveitar e tudo mais. Então, assim, é uma forma, eu quero trabalhar também com massinha. Quanto de massinha eu fiz para fazer esse cilindro, ou mais ou menos esse cubo. Ou até mesmo você pode extrapolar e fazer por uma impressora 3D, se você tiver um recurso disso. Então você vai lá no Tinkercad, tem modelagem 3D, e aí você pode colocar os meninos para criarem alguma estrutura. Então criação de alguma coisa, entende? Mais do que você, a formulinha e tal, você está vendo que o seu projeto não deu certo por isso, você tem que entender o conceito de volume, você precisa fazer as equações, você precisa fazer as coisas. Melhor talvez do que colocar o seu aluno para resolver uma lista de 20, 30 exercícios. Funciona? Funciona, eu fiz, passei no vestibular com esse tipo de estrutura, mas você consegue absorver e ser mais interessante com esse formato. Português, como trabalhar projetos e estruturas com português. Há um mês atrás, um mês e meio, aqui eu chamei o Clécio. O Clécio é professor de português, né? E o Clécio é maravilhoso, ele faz um trabalho incrível. E aí ele tem um trabalho que chama assim de programação em língua portuguesa. E essa programação em língua portuguesa é exatamente como ele usa ferramentas do português, ou ferramentas de programação para ensinar português para os alunos. E quando eu chamei aqui na live para falar com o Clécio, eu falei, Clécio, mas cara, me explica essa história, o que tem a ver programação com português e o que isso ajudou os seus alunos? Ele falou, tudo, foi uma virada de jogo. Eu, caramba, como assim? Primeiro, linguagem de programação é uma linguagem, é uma forma de se expressar. Então, a estrutura, né, de um algoritmo, de uma sequência de comandos que a gente falou lá na semana passada, né, isso permite que eles entendam as ideias e concatenar as ideias. E outra coisa que ele fazia que era sensacional, os meninos faziam projeto e desenvolviam, se engajavam porque era muito mais divertido, só que o Class fazia o seguinte, terminou o projeto, você tem que explicar para a turma, né? Então, ele percebeu que não só fazer o projeto é suficiente, mas
Desculpa. Mas você explicar para as outras pessoas também é importante. Ele falou, Luan, isso mudou a capacidade de oralidade dos meus alunos, de concatenar ideias e da própria escrita, de escrever redação. Ah, por que isso deu certo? Por que isso deu errado? E a forma de entender como as coisas funcionam estruturou muito mais. Mesmo que o projeto em si não fosse exatamente sobre português, né? Mas o fato de você estruturar o projeto, de você explicar sobre o projeto, fez com que esses meninos lessem melhor, se expressassem melhor e concatenassem as ideias deles de uma maneira completamente diferencial. Com notas aumentando, tiveram um desempenho muito bacana, enfim. Então, assim, a gente pode pegar as estruturas de matérias tradicionais e fazer isso. E assim, como eu falei ontem também, né, nós temos 4 P's, mas cada vez mais se fala sobre os outros 2 P's. E o 6º P é de poderosas ideias. O fundamento do poderosas ideias é exatamente falar assim, tá, o que eu posso fazer aqui, né, que os meninos, que não precise, que não seja só pelo currículo, né? Então a gente fica assim, não, a gente tem que fazer o currículo, e o MEC, e o Enem, e o IDEB, e não sei o quê. E tá certo, gente. Poxa, é a nossa obrigação como professor seguir isso e tudo mais. Mas o que será que a gente consegue incutir de conhecimento dos nossos alunos que vai além do currículo, além do aprender? E pra mim, né, vamos dizer assim, se eu tenho um sonho, né, com relação à escola, o que eu posso fazer é que os alunos resolvam problemas reais e problemas de verdade. E existe uma coisa que em Brasília é muito fraca. Eu sou de Brasília, né? E em Brasília eu não vejo muita força, mas que ao longo dessa minha jornada de aprendizagem criativa eu tive a oportunidade de conhecer, e eu acho isso extremamente admirável, que é a questão das feiras de ciências. Eu lembro quando eu fazia feira de ciências na minha escola, era chatíssimo, a gente ficava lá apresentando, era muito... Mas existem trabalhos de feiras de ciências maravilhosos, que as crianças criam coisas incríveis. Eu lembro que eu tive a oportunidade de viajar para uma cidade do interior do Pará, fica 2 horas de Belém, chamada Abaetetuba. E lá tem um professor chamado Professor Gilberto Silva. Esse cara é incrível. E há, sei lá, mais de 10 anos, 15 anos talvez, ele acho que dava aula de matemática oficialmente, mas ele começou a trabalhar metodologia científica com esses alunos. E o que é metodologia? Você fala assim, nossa, mas trabalhar metodologia científica é muito difícil, como é que eu vou trabalhar com crianças metodologia científica? Gente, metodologia científica é o seguinte, ele basicamente fala assim, gente, vamos pensar em um problema, vocês vão formular uma hipótese e vão tentar solucionar o problema. Basicamente isso. E ele começou a fazer um trabalho maravilhoso, com os meninos criando coisas incríveis. Assim, uma das histórias mais clássicas dele, tem várias histórias, mas uma das histórias mais interessantes é da Regiane, né? Que era uma menina que morava numa região ribeirinha, ou seja, para ela ir para a escola, ela tinha que pegar um barco para depois pegar um ônibus para chegar na escola. Então, assim, essas histórias, né, de superação absurda, assim. E, basicamente, ele se propôs para a Regiane resolver um problema. E lá na região deles, eles viviam da pesca do camarão lá no rio, né? E existe uma armadilha lá no norte, né? Que é chamada Matapi. Como é que é essa armadilha? É uma estrutura, né? Tipo uma taleta, uma madeira, não sei, existe um nome lá. Que é basicamente o camarão entra, ele não consegue sair, ele fica preso, né? Então tem umas frestazinhas, ele não consegue sair. E o que acontece? Só que o problema era o seguinte, beleza, funcionava, só que tinha uma época que ele pegava os camarões grandes e os camarões pequenos. E os camarões pequenos, poxa, primeiro, era ruim de vender e acabava influenciando toda a questão do ecossistema do lugar. Então não valia a pena, e o problema dela era, cara, como é que eu vou resolver isso? E pensando, e a solução que ela encontrou, agora a gente falando, poxa, é óbvio, mas as soluções mais simples é que realmente mudam, né? Basicamente o que ela fez foi deixar o espaço maior. E aí com isso os camarões pequenos iam embora e os camarões grandes ficavam. Essa menina, ela tinha um sonho. O sonho dela era ir para Belém. O sonho dela, ela morava numa cidade pequena que era 2 horas de Belém, e o sonho dela, nossa, um dia eu vou estudar muito, vou para Belém. Sei lá. Ela não só foi para Belém para apresentar esse trabalho, que ela ganhou lá os prêmios e tal da Feira de Ciências, como ela conseguiu apresentar o trabalho dela em Barcelona. E um ano depois ela conseguiu ir para o Caldeirão do Hulk. Tinha um projeto lá do Caldeirão do Hulk que
eles davam uma grana, uma pessoa ela ganhou, sei lá, 20 mil reais para estruturar esse projeto, e aí meio que montou até uma empresa lá do Mata-Pia Ecológico e tudo mais. Então, assim, e aí ele tem várias histórias dessas, várias, não é só o caso dessa menina que realmente fez um trabalho incrível. Então é isso, colocar os nossos alunos para resolver problemas reais, né? Estruturas reais e que realmente muda a vida deles e da comunidade. A gente acha que as nossas crianças não são capazes de fazer isso, mas são, com o direcionamento correto. E eu acho que pra mim, você fala, cara, qual é o seu objetivo na educação? O objetivo é esse. Se pudesse ter uma escola onde as pessoas estão resolvendo situações delas e situações da comunidade. Então isso é aprender baseado em projetos. Aprender algo, né? E lógico, a gente tem que, né? Tem coisas que a gente precisa aprender, coisas que a gente não gosta de aprender, coisas que vai ser mais difícil de justificar. Eu não gosto de dizer que a educação tá errada ou que a gente aprende, com certeza aprende, a gente fica mais inteligente, a gente fica mais sagaz, mas a gente pode potencializar muito esse processo, né? A gente pode potencializar muito esse processo. Então, o que eu queria trazer para vocês é mais uma clareza sobre como a gente pode estruturar essa questão de projetos em sala de aula, né? Em sala de aula não, de como isso potencializa a aprendizagem criativa, né? Do quanto isso é significativo para o nosso processo de aprendizagem, de criatividade e de mudar, né? Toda a nossa estrutura como um todo, beleza? Gente, então a informação é mais ou menos essa. Quem quiser, tiver alguma pergunta, pode mandar aí. E aí os nossos recadinhos finais, só para lembrar vocês, não sei se tem alguém que está de primeira viagem aqui, a gente sempre tem uma tradição aqui, quando termina essa live, eu vou ter uma fotinha minha lá, falando que é a live número 12. Live número 12. E aí você vai colocar qual foi o seu maior insight, qual foi a sua maior lição aqui e tal, só para eu saber, né? O que você aprendeu aqui? Poxa, eu falei 45 minutos e é mais interessante eu saber o que você mais absorveu nesse aí. Então, espera 2 minutinhos. Vai ser o tempo de eu sair daqui, postar a foto e você colocar o seu insight, beleza? Segunda coisa, grupo do Telegram. Eu tenho um grupo do Telegram onde eu faço um pequeno resuminho. Eu termino essa live, senão eu vou esquecer, então já termino essa live, posto a foto e vou pro Telegram, faço um áudio resumindo o que a gente falou aqui, beleza? Então, para entrar no grupo do Telegram, só entrar na minha bio, vai ter lá um monte de link, vai ter o grupo do Telegram, acho que é o segundo link. E o terceiro recado, que não é o recado que eu dava habitualmente. Seguinte, daqui a 2 semanas nós vamos ter o workshop Professor da Era Digital. O que é o workshop Professor da Era Digital? É uma semana de conteúdo, né? Não vão ser lives, vão ser vídeos gravados e tal. É semelhante a quem já participou, né? Semana do Arduino Criativo, semana da Robótica em Sala de Aula, é mais ou menos naquela estrutura. 3 vídeos, onde eu vou explicando exatamente, né, a preparação do professor da Era Digital. Então aqui a gente teve muita informação, lá vai estar mais enxuto, né? Vai ser bem direto ao ponto. Então, o evento gratuito para você participar é gratuito. Para você participar também vai ter o link na bio. Primeiro lá, só colocar seu e-mail e aí você vai entrar na minha lista de e-mail. Eu vou te dando mais informações sobre como é que vai fazer o workshop Professor da Era Digital, que vai começar dia 11 de maio. Então, dia 11 de maio vai começar lá. Então, já entra, já se cadastra, já garante sua vaga para não esquecer depois e tal, que vai ser bem bacana também, beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Foi muito legal. E é isso aí. Aguardo vocês nos comentários, no Telegram e no workshop Professor da Era Digital, beleza? Fortíssimo abraço e até amanhã, pontualmente às 5 da tarde. Valeu!